Jornal Vanguarda. Oferecimento. Assistência médica Policlin Saúde. Direto da Central Vanguarda de Notícias, no ar. Olá, muito boa noite para você. Hoje é sexta-feira, 28 de maio. Começou o Jornal Vanguarda. Terceira onda da Covid ou continuação da segunda? Com tantos casos e mortes por Covid-19, região pode atingir novo pico sem ter conseguido baixar os números da doença. 10 dias sem produzir. Volkswagen de Taubaté enfrenta falta de peças e vai dar férias coletivas para 2.000 funcionários. Cuidando do mundo ao redor. Um casal de Atibaia decidiu transformar o entorno de um lago no bairro onde eles moram. Não foi só a aparência do local que mudou, mas a vida deles. Agora no Jornal Vanguarda. Nós começamos o Jornal Vanguarda atualizando os números da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registradas 31 mortes no Vale do Paraíba. No total, vamos nos aproximando dos 240 mil casos confirmados e 5.166 pessoas já morreram por Covid. A média móvel de casos segue acima de 1.000 por dia, ainda estável em comparação a 2 semanas. E a média móvel de mortes está em 30, um patamar ainda muito alto, apesar de representar uma queda de 18% em relação a 2 semanas. O mês de junho nem começou, mas os especialistas não estão muito otimistas, não. Eles acreditam que os números continuem altos por mais um período. As fotos são a memória que a Rose vai ter do irmão Marcelo. Há 2 semanas ele foi internado em Jacareí e 4 dias depois morreu de Covid-19. Ele tinha 48 anos. Foi muito rápido entre uma internação e a morte dele. Teve 6 paradas cardíacas e na parte da manhã... O mês de junho nem começou, mas os especialistas não estão muito otimistas, não. Eles acreditam que os números continuem altos por mais um período. As fotos são a memória que a Rose vai ter do irmão Marcelo. Há 2 semanas ele foi internado em Jacareí e 4 dias depois morreu de Covid-19. Ele tinha 48 anos. Foi muito rápido entre uma internação e a morte dele. Teve 6 paradas cardíacas e na parte da manhã ele não resistiu e morreu. À medida que a doença avança ao longo do tempo, o vírus continua escrevendo histórias tristes, como a da Carmela. Ela é psicóloga da Santa Casa de São José. Justo ela, que liga para confortar famílias que tiveram alguma morte por causa da Covid, perdeu a mãe que não via desde o Natal para o coronavírus no início do mês. O luto do Covid você não constrói, ele vem e ele leva a pessoa que você tanto ama. Qualquer um pode vir a óbito. Minha mãe morreu em 24 horas de internada e eu não consegui fazer nada para ajudar. Esse especialista que analisa os dados da região desde o início da pandemia diz que, ao contrário da capital, os indicadores daqui nunca chegaram a cair de uma forma mais significativa. Ele avalia que a prolongada fase de transição do Plano São Paulo ajudou a deixar o quadro regional sem controle. Houve flexibilização na região, isso foi muito ruim para os índices, né? Enquanto a gente estava observando o aumento do número de novos casos, esse era o momento de agir, né? Esse era o momento, de fato, de tomar uma decisão mais rigorosa. A gente sabe que isso é muito ruim, é uma medida impopular, mas que, do ponto de vista epidemiológico e da saúde das pessoas, é necessário. Os números de casos e internações mostram que a região se aproxima de um novo pico da doença. Seria uma espécie de terceira onda, que nas próximas semanas deve testar novamente o nosso sistema de saúde. A taxa de ocupação ela ainda continua oscilando em torno de 80% de leitos de UTI. Isso é muito ruim porque parte desses índices eles fatalmente vão se reverberar na curva de óbitos, ou seja, isso vai gerar um aumento para as próximas semanas nos óbitos. Na verdade, o sistema de saúde da região pode colapsar. A variante brasileira, ela tem uma característica de comprometer as pessoas um pouco mais jovens, ou seja, até os 50, 55 anos, né? E eles acabam ficando internados
internados por mais tempo, em cerca de 17 a 19, 20 dias, né, na UTI. O que isso também acaba impactando, né, na disponibilidade de leitos também. A vacina ajuda, mas ela lembra que mesmo quem já tomou a segunda dose pode passar a doença adiante. A vacina, ela não garante que você não vá ter Covid, simplesmente ela propõe, né, uma proposta que se espera de que você tenha uma forma mais leve. Se a gente deixar o vírus se replicar e formar novas variantes, a gente não tem certeza de que todas elas vão ser, né, a vacina vai ser eficaz contra essas novas variantes. Quem perdeu alguém pede cuidado para que outras famílias não passem por isso. Quem puder, se cuida. Quem puder, não saia de casa, não participe de festas. Pensem nos seus pais, nas suas mães, nos seus filhos, seus irmãos, seus amigos. Se cuidem, por favor, porque é sério e é de verdade. Neste sábado, algumas cidades da nossa região vão continuar vacinando contra a Covid-19. Em Jacareí tem novidades na campanha e a gente fala sobre isso ao vivo com a repórter Daniela Lopes, que está na cidade para trazer os detalhes para a gente. Né, Dani? Boa noite para você. Quem que deve ser imunizado amanhã? Boa noite, Ademir, e para todo mundo que acompanha o Jornal Vanguarda. É isso, em Jacareí amanhã começam a ser vacinadas as pessoas que têm comorbidades, doenças crônicas e que têm entre 40 e 44 anos de idade. Mas quem tem mais de 44 e perdeu aí a data, não conseguiu se vacinar por algum motivo, também pode procurar os postos de vacinação para receber a primeira dose. A gente vai conversar agora sobre isso com a secretária de saúde aqui de Jacareí, doutora Rosana Gravena. Boa noite, secretária. Boa noite, Daniela. Amanhã, quais serão então os postos de vacinação e os horários também para esse público? Exato, Boa noite, Daniela. Amanhã, quais serão então os postos de vacinação e os horários também para esse público? Exato, nós estaremos vacinando e recebendo a população nas 18 unidades de saúde e na unidade central, das 8 da manhã às 16 horas. E para receber a primeira dose tem que levar documento? Sim, tem que levar comprovante de endereço, um documento com foto, né? E o comprovante da comorbidade. Pode ser uma receita, pode ser o remédio que toma, o laudo do médico, né? É melhor levar tudo, inclusive, né? Porque pode ter alguma dúvida. Uhum. Também vai ter distribuição de segunda dose amanhã, né? Para quais públicos? Exato, nós vamos distribuir segunda dose de AstraZeneca para as pessoas que nasceram, que tomaram do dia 10 de março ou antes, né? É aquela população de 81, 82, 83 anos, né? Que está fazendo entre 60 e 90 dias, que é a época certa de tomar a segunda dose. E aí tem que levar a carteirinha para comprovar. Exato, até para ver se é a mesma vacina que tomou, né? Porque tem pessoas que podem ter tomado Coronavac e se não tiver ali, fica mais difícil de comprovar. Nessa semana a gente já falou aqui no Jornal Vanguarda sobre a baixa procura das grávidas, né? Porque tem pessoas que podem ter tomado Coronavac e se não tiver ali, fica mais difícil de comprovar. Nessa semana a gente já falou aqui no Jornal Vanguarda sobre a baixa procura das grávidas, né? Quem não conseguiu se vacinar, que é grávida e tem comorbidade, também consegue amanhã? Então, as pessoas têm que procurar a unidade, né? Nós tivemos na região toda 13 óbitos de grávidas nesse ano. Dos 13, 10 eram por Covid. É uma população importantíssima de procurar. Bem como os de 40 a 49 anos, que nós estamos chamando, é a idade que mais está pegando e que mais está internando e alguns morrendo. Pacientes jovens morrendo. Então, procurem amanhã. Ok, obrigada, secretária, pelas informações. Lembrando que continua aquela campanha para arrecadar alimento nos postos de vacinação. Então, quem for receber a vacina pode também fazer uma doação para ajudar famílias necessitadas aqui da cidade. É com você aí no estúdio, Ademir. Perfeito, obrigado, Dani. Falando ao vivo de Jacareí, amanhã tem vacinação na cidade e outras cidades da nossa região também vão vacinar os moradores neste sábado. Quem tem a partir de 40 anos e alguma comorbidade, preste parecida. Quem faz parte desse público será imunizado na divisão de cultura, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Lorena também vacina amanhã as pessoas de 40 a 44 anos com doenças pré-existentes. O horário varia de acordo com o mês de nascimento. As doses serão aplicadas no Centro Social Urbano e haverá distribuição de senhas, das 7h30 até 12h30. Cidade de Cruzeiro agora, as pessoas com doenças pré-existentes com mais de 40 anos também serão imunizadas neste sábado. A vacinação é no Ambulatório Regional de Especialidades, naquele esquema drive-thru, das 8 até 1h da tarde.
Uma criança de 2 anos está internada em estado grave depois de ter sido picada por um escorpião na cidade de Monteiro Lobato. Maria Vitória da Silva está entubada no Hospital Municipal de São José dos Campos. Segundo a família, o caso foi no início da semana. A mãe disse que estava dando banho na menina quando ela reclamou da picada. Em seguida, a criança passou mal e os pais levaram a menina para uma unidade de saúde em Monteiro Lobato. Com a piora do quadro, Maria Vitória foi transferida para São José. A menina recebeu soro anti-escorpiônico, mas infelizmente o quadro continua muito grave. Em Taubaté, o número de acidentes envolvendo motociclistas cresceu bastante este ano em comparação com o ano passado e para tentar deixar o trânsito mais seguro, a cidade começou a colocar faixas que separam carros e motos dos semáforos. O Lucas tem habilitação de moto há 5 anos, mas circulando em Taubaté, nem sempre se sente seguro no trânsito. É perigoso por questão de, eu acho, da galera andar meio errado, né? Tem muita gente imprudente no trânsito, né, hoje em dia. Para tentar aumentar a segurança dos motociclistas na cidade, a prefeitura começou a implantar faixas de retenção para motos. Estas são as primeiras. As duas ficam no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua Humaitá, na região central. Ela serve para eliminar o conflito entre o motociclista está na hora da saída, quando abrir o sinal verde. Então a gente com certeza vai diminuir aí a quantidade de acidentes com motos. Mas também a gente tem aí uma questão da visibilidade também do pedestre que está atravessando na faixa de pedestre. Então o motociclista também tem uma melhor visualização do pedestre. Segundo a prefeitura, entre janeiro e abril do ano passado, foram 88 acidentes envolvendo motos em Taubaté. No mesmo período deste ano, foram 98. De acordo com o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, atualmente são mais de 51 mil motociclistas na cidade. A intenção da prefeitura é implantar mais faixas de retenção para motociclistas em vias de grande circulação em Taubaté. Outros locais que devem receber em breve são as avenidas Faria Lima, Marechal Deodoro e esta, Avenida Independência. As principais avenidas com volumes de tráfego mais intenso e com cruzamentos semaforizados serão sinalizados com a faixa de retenção de motociclistas. As faixas são uma grande ajuda, mas de nada vão adiantar se faltar uma coisa. Consciência, mas prestar mais atenção, usar retrovisor, seguir a sinalização certinho e já era. Respeitar e pronto. Futebol, a sexta-feira termina com uma boa notícia para o São José. Pelas quartas de final da Série A3 do Paulista, o São José venceu o Linense, fora de casa. Jogo em Lins, os dois times querendo a vitória, mas nada de gols. Aos 34 do segundo tempo, o Linense quase abriu o placar nesse lance, mas ficou na trave, uma não, 2 vezes. E na hora que a chance foi joseense, olha esse contra-ataque no último minuto do jogo. Lucas Formiga roubou a bola, tocou de lado, recebeu de volta, conseguiu segurar, muito menos o chute. Golaço do São José, 1-0 Águia. O jogo de volta será na segunda-feira no Martins Pereira. O São José pode até perder por 1 gol de diferença, que passa para as semifinais. E a seguir, Volkswagen de Taubaté enfrenta falta de peças e vai dar férias coletivas para funcionários. É no instante só. Socorro! Por favor, salve meus orquídeas! Amanhã, viva o verde no É de Casa. Recuperando orquídeas com uma garrafa PET, por exemplo, e também dicas de plantas cultivadas na água, como esse bambu da sorte. É de Casa. Quando a gente cuida, os resultados são melhores. Policlin Saúde, cuidando de você e de quem você ama. Eu te apresento o Esplendor e elas a partir de R$ 750. Saia do aluguel e viva com tudo o que há de melhor. A vanguarda diz sim para novos anunciantes. Empreendedor, você já pode acessar a plataforma online GloboSim. Experimente, simule, anuncie o seu produto ou serviço com o orçamento que planejar. Tudo de forma simples e prática. É a vanguarda investindo em uma inteligente ferramenta comercial para novos anunciantes. Acesse globosim.globo, o seu comercial direto na vanguarda. Tarde Forte é mais imunidade, mais exposição. Porque Tarde Forte é vitamina C mais arginina, que te dá mais imunidade e mais exposição. Tarde Forte.
Úrsula tá de volta. Para todos os efeitos, agora eu sou a Ursulinha, paz e amor. Mas a Fiona não perde por esperar. E Lúcia enfrenta Dominique. Você vai dizer pro Renzo que você não quer que ele trabalhe mais com você? Ou eu conto toda a verdade pra ele? E mais, denuncio o teu esquema. Chega! Eu vou contar até 3. Pode deixar que eu conto. 3, 2, 1. Atira! Vamos ver se você tem coragem. Coragem de matar sua própria mãe. Daqui a pouco, salve-se quem puder. Cem trabalhadores da Tenares de Pindamonhangaba tiveram os contratos suspensos temporariamente. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a suspensão vai ser durante 3 meses e os trabalhadores vão receber 80% dos salários no período. A medida começa a valer no dia 1º de julho. A empresa informou que a medida é para reduzir a circulação de pessoas na planta por causa da pandemia da Covid-19. Essas férias vão durar 10 dias, contando a partir de 7 de junho. Então, sem ser a próxima segunda-feira da semana seguinte. Ademir, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal Vanguarda. De acordo com a Volks, o motivo seria a falta de semicondutores, que são equipamentos que fazem a comunicação entre os componentes eletrônicos dos veículos. Isso estaria atrapalhando a produção na unidade aqui de Taubaté. Ainda assim, a fábrica de Taubaté não é a única que vai ter férias coletivas. A mesma coisa vai acontecer na fábrica de São José dos Pinhais, que fica no Paraná. O pedido foi protocolado hoje no Sindicato dos Metalúrgicos, que nos informou que aqui em Taubaté são mais ou menos 2.000 trabalhadores que vão ficar nessas férias coletivas, e isso interfere nos 2 turnos que há aqui na fábrica de Taubaté da Volkswagen. Essa vai ser a segunda pausa em menos de 1 mês no trabalho da Volks aqui na cidade. Em 13 de maio, funcionários voltaram a trabalhar, Ademir, depois das férias coletivas por causa de mudanças estruturais na fábrica. É claro, a gente segue acompanhando essa situação toda e vai trazendo as atualizações aqui no Jornal Vanguarda. Ademir, é com você. Tá certo? Obrigado, Thiago. Boa noite para você. Sexta-feira é dia de saber como é que fica o tempo no fim de semana e tem uma mudança no domingo. Vamos ver aqui, amanhã as temperaturas máximas ainda ficam altas. Por exemplo, em Taubaté, 31 graus de máxima, mas olha o domingo, máxima de 25 graus, ou seja, uma queda aí de 6 graus de um dia para o outro. O motivo, segundo o CPTEC-INPE, é a passagem de uma frente fria que a gente vê que já está subindo e chega pela região no domingo. No sábado, já devem aparecer algumas nuvens e tem chance de chuva. No domingo, máxima de 25 graus, ou seja, uma queda aí de 6 graus de um dia para o outro. O motivo, segundo o CPTEC-INPE, é a passagem de uma frente fria que a gente vê que já está subindo e chega pela região no domingo. No sábado, já devem aparecer algumas nuvens e tem chance de chuva. No domingo também pode chover. Vamos ver agora como é que ficam as temperaturas amanhã na região. No litoral norte, o sábado terá temperaturas altas, máxima de 34 graus em Ubatuba. No Vale, em Taubaté e Pinda, as temperaturas máximas também sobem, mas pode chover. Elas variam de 17 a 31 graus. Na Serra da Mantiqueira, dia com muitas nuvens, chance de chuva, mínima de 12 e máxima de 23 graus em Campos do Jordão. Em São José dos Campos, Jacareí e Caçapava, variação de 19 a 29 graus. E em Bragança Paulista e Atibaia, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Novo Vanguarda Repórter. Você já baixou o aplicativo? Quem já está com ele no celular viu que ontem nós colocamos uma enquete. Perguntamos o seguinte: você é a favor ou contra manter as aulas presenciais nas escolas neste momento em que os casos e mortes por Covid-19 continuam em alta na região? Foram quase 2.000
Respostas: 24% das pessoas disseram que são a favor e 76% afirmaram que são contra manter as aulas na atual situação da pandemia. E a gente separou algumas mensagens que nós recebemos sobre esse assunto pelo aplicativo Vanguarda Repórter. A Sandra Valéria de Lorena diz o seguinte: concordo que devem estar presentes sim, porque se não estiverem lá, estarão em contato com outras pessoas do mesmo jeito. A Ireide Sotero, de São José dos Campos, falou que é contra. Devemos aguardar todos tomarem a vacina e não colocar nossos filhos em risco. E a Dai Alves, de Caçapava, disse o seguinte: Ademir, as crianças passam piolho, imagina a Covid. Precisamos fazer isolamento total. Tá aí a opinião das pessoas, mandaram pelo aplicativo Vanguarda Repórter e também pelo novo Vanguarda Repórter. Nós recebemos muitas sugestões de reportagens. A Karen, a Kailiane e a Vânia mandaram pra gente reclamações sobre a demora no atendimento do INSS. E nós fomos lá fazer a reportagem. A Karen é de São José dos Campos e há pouco mais de um ano descobriu que o filho, Heitor, é autista. Desde então, ela faz de tudo para garantir todos os cuidados que ele precisa. A primeira atitude foi largar o emprego para poder se dedicar totalmente à criança. E como as contas ficaram apertadas, em setembro de 2020, ela deu entrada no INSS para receber um benefício assistencial para pessoas com deficiência. Todos os documentos necessários já foram enviados pela internet, mas o benefício ainda não saiu e nem a perícia médica foi marcada. Eu tenho ligado constantemente no telefone do INSS. A resposta é sempre a mesma, que está em análise, está em exigência, está aguardando documentação, sendo que tudo já foi enviado. Me enviaram um e-mail recentemente, agendando para mim em Jacareí, o que é totalmente fora de mão para mim. Pegar ônibus já é difícil, porque ele não atravessa catraca, ele não fala. Eu tenho que dar satisfação para todo mundo, porque ele não usa máscara. Já a Kaliane, de São Sebastião, está com uma gestação de risco, por isso foi afastada do trabalho. Ela até conseguiu passar pela perícia, mas o resultado ainda não saiu. Dei entrada no auxílio doença dia 25 de janeiro. Foi marcada uma perícia dia 3 de março, fui fazer a perícia. O médico que fez a perícia falou que eu ia ter o resultado nesse mesmo dia à noite. Eu entrei lá no aplicativo, no meu INSS, não saiu nenhum resultado, só dá em análise. Ligo lá no 135, eles falam que só está em análise, que eu tenho que esperar. Como que uma mãe de família pode esperar? No ano passado, o atendimento de perícias no INSS ficou suspenso durante 5 meses por causa da pandemia. Com isso, a fila de espera, que já era grande, ficou ainda pior. A demanda de atendimentos também aumentou. Segundo dados da Previdência Social, em fevereiro deste ano, tinham 1.400 pessoas com agendamento na agência de São José dos Campos. E agora, em maio, já são mais de 2.000. A situação é parecida também em outras unidades do INSS na região. Em Caraguatatuba, 200 pessoas esperavam o atendimento em fevereiro. Este mês já são 350 agendamentos. Em Jacareí, eram 500 pessoas em fevereiro. Esse número mais que dobrou. Atualmente, quase 1.200 esperam na fila. A Vânia também reclama de problemas com o INSS. Em abril do ano passado, ela foi esfaqueada pelo ex-marido. Precisou ficar afastada do trabalho por quase 90 dias e desde então aguarda pelo benefício. Consegui marcar a perícia presencial. Mesmo assim, o meu processo foi negado. Eles me auxiliaram a entrar com recurso na primeira instância, né? Foi o que eu fiz. Isso foi no dia 17/12. E desde então eu estou aguardando esse recurso ser julgado. Segundo a diretora do Sindicato dos Servidores do INSS, boa parte dos funcionários está trabalhando em home office, sem a estrutura das agências. Por isso, muitos atendimentos estão prejudicados. Ela alega ainda que o quadro de servidores está defasado. Nós já tínhamos um sistema estrangulado, o INSS já estava estrangulado por falta de funcionários. Então esta defasagem é a primeira batalha nossa, concurso público. E emergencialmente garantir a vacinação para que possa reabrir para ter atendimento presencial e resolver as situações que o segurado precisa resolver aqui na agência.
Nós entramos em contato com o INSS depois da nossa ligação, pelo menos um problema foi resolvido já. A entrevista social do pequeno Heitor foi antecipada e transferida para São José dos Campos. Sobre o caso da Caliane, o INSS disse que ainda está em análise. Já sobre a situação da Vânia, o Instituto disse que ela tem que aguardar o julgamento do recurso. E agora a gente conta a história de amor de um casal de Atibaia por um lago. Há 12 anos o local se tornou o cenário preferido do seu Geraldo e da dona Mari. E todo esse amor se transformou em trabalho. Juntos, eles estão dando mais vida ao local. Dona Mari, seu Geraldo e o lago do Jardim dos Pinheiros em Atibaia. Foi amor à primeira vista esse lago. É um diamante que estava cheio de poeira. Eu me encantei, eu entrei aqui, eu vi um terreno ali, eu não quis nem conhecer o resto do bairro. O amor foi tanto que eles compraram um terreno e construíram uma casa bem em frente. Mas não parou por aí. Os dois queriam deixar o lugar mais bonito. Começaram então a plantar árvores e a encher as margens de plantas. Com a ajuda da arte, que a dona Mari adora, também surgiram bancos e floreiras personalizadas. Para quem quer parar um pouco e se distrair, as caixinhas de leitura podem ajudar. Hoje, quem entra a pé ou de carro no bairro dá de cara com um ambiente mais vivo. Uma das coisas que mais me encantou é essa Lago Mais. Você consegue sentar e tem muita coisa para apreciar. O lago já é bonito e com todas as artes que eles colocaram, eu acho que só te dá prazer mesmo, vontade de sentar, apreciar, pensar. Ficou um ambiente mais seguro, mas com alta visibilidade hoje, e sem contar também que, querendo ou não, trouxe um grande benefício aqui para o bairro, no contexto geral, principalmente na valorização dos imóveis aqui também, né? Tudo que é feito aqui é encantador, que a gente percebe que foi feito com amor e carinho. Todos os dias eles cuidam do lago como se fosse um filho, tudo com autorização da prefeitura, claro. Já são 12 anos da primeira benfeitoria. Nesse período, o trabalho do seu Geraldo e da Mari fez muito bem para o lago do Jardim dos Pinheiros, mas mais ainda, para o corpo e para a mente dos dois. Eu comecei a ter alguns problemas, ter algum problema de depressão. E eu comecei, quando eu achei esse lugar, eu achei como se fosse um remédio, né? Me preenche espiritualmente. Eu acho as cores, as tintas, os pincéis me enchem de alegria. Isso é uma terapia incrível. Para esse casal, a felicidade pode estar nas coisas mais simples. Basta saber enxergar e cuidar. Eu acho que as pessoas têm que parar de pensar muito na matéria, muito no dinheiro. Pensar um pouco mais na natureza, principalmente, no amor. E isso é muito bom. Faz com que as pessoas fiquem mais felizes. E a gente encerra essa edição com uma imagem de esperança. O Monsenhor Jonas Abib teve alta do hospital hoje e voltou para a Cachoeira Paulista nessa tarde. O missionário, fundador da Canção Nova, estava internado em São Paulo desde o dia 27 de abril, depois de fazer um cateterismo e descobrir um câncer. Durante a internação foram descobertas também uma anemia e alterações nos rins. Monsenhor Jonas Abib continua o tratamento em casa e nós desejamos a ele uma ótima recuperação. O Jornal Vanguarda fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o Globoplay. Fique agora com a novela Salve-se Quem Puder, depois com o Jornal Nacional. Uma ótima noite para você. Até mais. Jornal Vanguarda. Oferecimento. Assistência médica Policlin Saúde. Neste domingo,